Oi, tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa para falar de um assunto muito importante. Eu trouxe a Laura Cacau para falar sobre o famoso tax return, que a gente conhece no Brasil como declaração de imposto de renda. E eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho para vocês. Eu estou muito honrada de tê-la aqui no canal. Então, como a Mara me apresentou, eu sou Laura Cacau. Eu cheguei na Austrália em 2008, então já moro aqui há 16 anos. E eram tempos diferentes quando eu cheguei aqui. E um dos caminhos para eu conseguir a minha residência aqui na Austrália, que é o desejo, o objetivo de muitas pessoas, foi através do que a gente chama de Skill List, que é uma lista de habilidades, de demandas, de profissões que estão na mira do governo para que eles possam facilitar o processo de imigração. E um dos cursos dessa lista, que já há muitos anos está nessa lista, inclusive, foi o curso de contabilidade. Então, eu chegando na Austrália, passei por um processo de entender se eu queria realmente ficar aqui ou não. Quando eu decidi que eu iria ficar, eu fui olhar essa lista e ver quais eram as maneiras. E eu acabei estudando contabilidade aqui na Austrália, fazendo a minha faculdade. Após fazer essa faculdade, eu fiquei por 10 anos trabalhando como contadora e atendendo muitos brasileiros em todos os estados da Austrália. E atualmente eu ajudo brasileiros que querem fazer negócios na Austrália. Porém, eu ainda tenho muito desse knowledge, desse conhecimento na área de contabilidade. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as principais informações que vocês precisam saber e que na época que eu cheguei eu não tinha essas informações dessa maneira. Então, Mara, muito obrigada por trazer esse assunto que é tão importante e que no momento da imigração as pessoas às vezes com tantas coisas para se adaptar acaba deixando para só aprender disso quando a corda aperta o pescoço. Então, estou muito honrada de estar aqui ajudando as pessoas a já terem essa informação. A honra é toda minha também. E só contextualizando aqui, no Brasil a declaração de imposto de renda foi em 2023, foi entre 15 de março até 31 de maio. E como que funciona esse processo aqui na Austrália, Laura? Essa é uma ótima pergunta, Amara, porque é confuso até pra gente contador. Aqui na Austrália, o período fiscal é do dia 1º de julho até o 30 de junho do ano seguinte. Então, por exemplo, agora o ano fiscal de 2023, ele foi do dia 1º de julho de 2022 até o dia 30 de junho de 2023. Eu tenho que falar devagar porque é confuso mesmo. E o período de declaração é a partir do dia 1º de julho de 2023, nesse caso, até o dia 31 de outubro de 2023. Então, esse é o período que a gente tem para declarar o período fiscal de 2023. Só o que é importante lembrar é que se você faz com um contador registrado, esse período ele pode ser estendido, tá? Mas precisa ser requerido a extensão dentro desse período ainda. E no Brasil, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, o valor mínimo que eu tenho que ganhar para começar a declarar é R$ 2.112. E aqui na Austrália, qual é esse valor, qual é esse montante que eu preciso ganhar para começar a fazer a minha declaração de imposto de renda ou tax return? Então, o que é importante entender, Mara, que acaba sendo alguma confusão para os brasileiros que têm esse precedente das informações do Brasil, é que aqui na Austrália, assim que é emitido o Tax File Number, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, a pessoa ela já tem uma obrigação junto ao governo de fazer o envio da declaração dela. Pode ser uma declaração de isento, ela não vai ter que pagar nenhum imposto, né? Não tem incidência tributária. E para essa declaração, ela precisa ter ganho no mínimo 18.200 dólares australianos, né? Então, se for até esse valor, ela pode fazer uma declaração de isento. Agora, passando desse valor, aí vai ter todo o cálculo que é feito. De qualquer maneira, ela precisa fazer um envio da declaração anualmente. Ah, tá. Esses 18 mil, isso é anual? É o salário anual, é isso? Anual. Isso, correto. Uma outra pergunta que às vezes no Brasil o pessoal tem aquele jeitinho, fala, não, eu não vou fazer, o governo não vai saber. Como funciona aqui na Austrália, caso eu resolva sonegar imposto ou não fazer a minha declaração de imposto de renda? Aqui na Austrália,
Eu costumo dizer que o sistema da Austrália ele é muito sofisticado. Aqui na Austrália, tudo é linkado através desse documento que é o Tax File Number. E assim que a gente emite o Tax File Number, um dos pedidos de requerimento é que você informe o seu passaporte. Então, esse número ele está ligado diretamente ao passaporte das pessoas, o que algumas pessoas não sabem porque muitas vezes elas pedem ajuda para essa emissão e acabam não vendo quais as informações que são colocadas lá. Então, aqui na Austrália também é crime sonegar imposto. Também pode ser um crime que a maior penalidade seja a prisão. Porém, em alguns outros méritos acontece de levar uma multa. Então, você primeiro leva um aviso falando que sua declaração está atrasado, eles vão ficar no seu pé. E aí, em seguida, eles emitem multa que pode chegar até $1.200 por ano fiscal. Então, assim, para ficar mesmo atento, porque é muito importante a gente entender que precisa fazer e que as leis aqui são diferentes, não tem assim, a lei não vai acontecer nada comigo. Realmente é muito, muito importante a gente fazer a declaração ou o tax return. Você poderia falar um pouquinho sobre o TFN e o ABN? Então, os documentos que a gente precisa para poder trabalhar legalmente aqui na Austrália são o Tax File Number, que seria relacionado à nossa carteira de trabalho no Brasil, e é um número em que você pode pedir a emissão, é linkado ao seu passaporte. Assim que o governo faz essa emissão, que pode demorar até 28 dias, você pode começar a trabalhar como sendo funcionário. Quando você trabalha pelo Tax File Number sendo funcionário, existe uma série de benefícios, que são os benefícios trabalhistas. E essa parte trabalhista é vista pelo Fair Work, intermediada. Todos esses benefícios eles estão ligados ao recebimento do superannuation, que seria o fundo de garantia, a retenção de imposto é feita na fonte, então teu empregador é responsável, ele vai ter que te mandar um olerite, que seria, em inglês é o payslip, e no final do ano fiscal ele faz o envio do resumo fiscal, que é o Payment Summary, direto para o governo, e aqui hoje em dia a gente consegue acessar tudo isso dentro de um sistema que é chamado MyGov. Uma outra forma de se trabalhar aqui na Austrália, para quem tem a intenção de abrir um business, de ser autônomo, que daí seria o equivalente ao nosso CPF no Brasil, o AMEI, é o ABN, que é o Australian Business Number. E essas são as duas formas de você fazer renda trabalhando aqui na Austrália. Você falando sobre o MyGov é muito interessante porque, assim, eles já enviam, a empresa que eu trabalho envia diretamente para o governo todo o meu rendimento anual. Então, eu só vou fazer algumas alterações, ou então o contador vai fazer as alterações e adicionar algumas coisas que eu vou colocar para pagar menos taxa, ou então para receber o valor que eu já paguei. Você pode explicar um pouquinho sobre alguns itens, por exemplo, os que é dedutível? Porque eu achei bem interessante, que é bem diferente do Brasil. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui de casa. O que eu posso utilizar para deduzir no meu imposto, ou para abater no meu imposto, no meu tax return? Essa parte de dedução, o meu aconselhamento sempre é uma consultoria com o contador. Por quê? Porque existem várias variantes. A legislação tributária, e isso eu acredito que no Brasil também funcione dessa maneira, ela é subjetiva à interpretação. É por isso que nós temos a profissão de advogados, para que a gente possa olhar o que está escrito e achar formas de interpretar que conciliem com os nossos desejos e benefícios que nós queremos ter. Então, por exemplo, aqui na Austrália, se você trabalha pelo Tax File Number, existe um vínculo empregatício. Então, o governo entende que o seu empregador ele está fornecendo os meios de trabalho para você. Então, a flexibilidade em cima das despesas que a gente pode utilizar na declaração é muito menor, porque quem está tendo a maior parte das despesas para você executar o seu trabalho é o teu empregador. Já no ABN, que você é um autônomo, o governo já subentende que você tem gastos, despesas para incorrer aquele serviço. Então, a flexibilidade em termos das despesas que você pode utilizar são maiores. Isso significa que uma pessoa do TFN não pode ter despesas de forma alguma. E é por isso que é importante essa consultoria, porque dependendo do nível de autonomia do seu cargo, dependendo se você trabalha de casa ou não, dependendo de vários fatores que precisam ser analisados
com um conjunto, a gente consegue achar alguma flexibilidade em relação a alguns tipos de despesa. O que é interessante comparado ao Brasil é que aqui na Austrália a gente não pode colocar despesas com dependentes. Então, se alguém vem com filhos para a Austrália, não pode ser colocada a escola da criança, nada que seja relacionado aos filhos. Um outro ponto também que é diferente do Brasil são despesas médicas. Então, aqui na Austrália, as despesas médicas também não entram na declaração e nem nenhuma despesa relacionada ao visto. Então, também tem essas diferenças que algumas despesas que a gente incorre de uso 100% pessoal, elas não podem ser colocadas na declaração aqui na Austrália. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre um curso que você criou para ajudar os brasileiros e as pessoas que falam português com o Tax Return. Pois é. Esse curso, Mara, ele foi uma forma de eu conseguir passar esse conhecimento, essas informações teóricas, mas também práticas do que eu vivi ajudando as pessoas durante esses 10 anos. Então, atualmente, eu não ofereço mais o serviço específico de fazer a declaração de imposto de renda e eu desenvolvi esse curso com todas as informações. E lá eu sou um pouco mais específica em relação aos tipos de despesas para as pessoas aprenderem quando elas podem ou não usar. Eu explico também qual é a tributação de acordo com cada alíquota, eu explico como que funciona um benefício que às vezes as pessoas têm, dependendo do visto que ela tem, ela não tem acesso ao plano de saúde público, que é o Medicare, eu explico como ela pode colocar isso dentro da declaração dela, quais são os passos a passos que ela precisa fazer para não ser cobrado um benefício que ela ainda não tem direito. Tem lá também um módulo sobre empreendedorismo, para quem quer já chegar colocando aí essa contribuição aqui para os australianos. Então, é um curso, assim, bem completo. É um curso que eu falo a maior parte, mas eu também tenho convidados especialistas em alguns pontos. Então, tem uma pessoa ensinando sobre um software contábil que é bem popular aqui na Austrália, que chama Xero. Tem uma pessoa falando sobre precificação para quem está empreendendo. Tem pessoas falando sobre a parte mais avançada da contabilidade, para quem mexe com investimentos, tanto nos Estados Unidos, na Austrália ou no Brasil, criptomoedas. Então, assim, é um curso bem completinho sobre a vida financeira aqui na Austrália no geral, com foco nessa parte tributária. E para quem está te seguindo aqui no canal, que são pessoas que já estão comprometidas, já estão buscando por informação, eu preparei um código especial que é o Mara Maravilha, como você é, que vai oferecer 10% de desconto para quem fizer a compra até o dia 7 de setembro de 2023. Olha que maravilha, olha que presente maravilhoso, pessoal. Então, eu vou deixar no link da descrição para vocês irem lá e se inscreverem e comprarem o curso da Cacau, da Laura. Você tem mais alguma coisa a adicionar, alguma coisa que você gostaria de falar com os brasileiros antes da gente finalizar? Eu acho que essa jornada é uma jornada que muitas vezes pode ser considerada desafiadora para as pessoas que estão tendo aí um passo de muita coragem, de deixar para trás o conhecido para ir em busca do desconhecido. O desconhecido muitas vezes traz imensas oportunidades. E eu vejo muito, trabalhando diretamente com brasileiros que chegam aqui, alguns que empreendem, outros que só vão trabalhar na área mesmo de atuação. É muito importante essa coragem, essa determinação que a gente já tem ao vir para a Austrália e que muitas vezes chegando aqui a gente se esquece, a gente se paralisa. Então, o que eu gostaria de complementar aqui nesse momento, Mara, né, para quem está vindo, que se relembre o porquê que veio, para quem já está aqui, se relembre o porquê você veio também, porque eu vejo a Austrália como um país das oportunidades. E aqui, se você se dedica e se você tem a mesma garra que você teria no Brasil e aquela coragem que você teve para tomar essa decisão, você vai se dar bem aqui, independente se for na sua área ou no empreendedorismo. Porém, precisa ter informação. Informação é poder, e vocês já estão aqui num canal em que te promove algumas informações. Muitas vezes eu vejo pessoas buscando informações de coisas legais, né? De coisas que, o que eu posso fazer, para onde eu vou visitar, e algumas informações que são um pouco mais sérias, um pouco mais
específicas de um assunto às vezes são deixadas de lado. E eu já ajudei muitos brasileiros que só chegavam até mim depois de 3, 4, 5 anos. Aliás, eu já tive pessoas, o máximo que eu já peguei foram de 15 anos sem fazer a declaração de imposto de renda. E isso pode causar muitos problemas que não precisariam acontecer num primeiro ponto e dificulta a nossa jornada que já tem os seus próprios desafios emocionais, psicológicos. Então, eu acho que o recadinho que eu queria deixar aqui é se informem, busquem informações credíveis de fontes em que você pode confiar que aquela informação foi filtrada, está atualizada, porque a legislação tributária, inclusive, é uma legislação revista anualmente. Então, é importante não ficar ouvindo, mesmo que a pessoa, ai, meu amigo estava aqui há não sei quantos anos, ele já fez 1000 vezes, mas não é sobre isso, é sobre a atualização da informação. Então, busquem informação, se atualizem, sejam responsáveis, porque é um país de muitas oportunidades, mas para um país rico a gente precisa de indivíduos ricos, para um país bom a gente precisa de bons indivíduos, então a gente tem que fazer a nossa parte aqui também para poder desfrutar de todas as coisas boas aqui da Austrália. Nossa, muito, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por ter passado todas as informações. E tenha um excelente dia. Muito obrigada, um beijo, pessoal. Obrigada, Mara.